Ó, começou a gravar, tá? Nem vou fazer mais. Por favor. Pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael Sacramento, professor de filosofia. Estou aqui na companhia da Germaine e também da Amanda. E a gente vai fazer uma leitura e interpretação de um poema cujo título é O Silêncio do Grito. E a autora, né, a escritora desse poema é justamente a Amanda, que está aqui conosco hoje. E aí eu passo a palavra para a Amandinha, que agora ela vai conduzir um pouco essa nossa reflexão. Com você, Amanda, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bom, hoje a gente vai dar início, né, à interpretação desse poema, onde ele trata de uma expressão através da escrita. Como o título fala, o silêncio do grito é uma forma que, a partir do momento que tudo ao nosso redor nos silencia, o único jeito da gente se expressar é com a escrita. Então, a gente vai estar gritando através da escrita. E é isso. Muito bom. Vocês estão ouvindo algum barulho ou está tudo certinho? Por que ninguém perguntou se eu tô bem? Porque você não importa, você está aqui só como acessório, você precisa ter alguém além de mim e da Amanda, só por isso você está aqui. Tá, desculpa. Vai, fala, você está bem, Germaine? Você está bem? Não, eu tô bem, gente. Tô bem mal. Brincadeira. Não, gente, eu tô bem, é brincadeira. Pode prosseguir. Então, depois dessa excelente introdução aí da Amanda, que a gente vai gritar através do silêncio, através do poema, através da reflexão. Então, a gente vai compartilhar para vocês aí o poema, vai fazer uma leitura e iremos fazer aí as interpretações, então que vocês possam também participar desse processo. Pode falar, Amandinha. Quando eu for começar a ler, você pode desligar o microfone? Tá, porque tá barulho, né? É. Tá muito alto? Não. É. Não é porque tá barulho, é porque sua voz é insuportável mesmo. Tá. Aí. Aí já pode começar a ler? Tá. Então vamos lá. O Silêncio do Grito, por Amanda Vasconcelos. Meus dedos estão congelados. Parece até que me encontro no meu passado. Frio, seco e com muito rancor. Mas que culpa eu tenho, meu senhor? Eu era inocente enquanto todos eram conscientes. Eu não tinha noção da podridão que causariam em meu coração. Doeu pra caralho e sou feita de retalhos. Os retalhos têm como dar o trato. E o passado, como faz pra ir pro ralo? Encontrei vida na escuridão. Me perdi novamente nesse mundão. Sinto saudade da minha base, que trouxe lealdade e a verdade. Crescer e fortalecer é reconhecer o domínio sobre o ser. A dor, ela será útil a você. Não busque entender. A dor não é compreender. Estamos sujeitos a recebê-la. O meu silêncio é um excesso de palavras que não podem ser ditas, pois o meu grito rasgará todas as minhas feridas. Transmitir a dor é um ato de proteção, no seu mais interno labirinto do coração. O grito é se libertar, e a arte é expressar. Dedos congelados nos limitam, isolam e não confortam. É um abismo indescritível em busca de um remédio pacífico. O renascimento é a vida nova do seu eu interno. Como você calcula o seu tempo? E qual será o resultado desse tempo estimulado à vida?
A morte é a resposta. Ela acolhe a sua mente e questiona. Morrer internamente ou externamente? Morrer internamente é estar extasiado consigo mesmo. E internamente... Calma, vou voltar. Morrer internamente é estar extasiado consigo mesmo. E reviver não está dentro dos seus conceitos. Morrer externamente é a visão do poder em suas mãos. Você tem o domínio dessa decisão. Já parou para pensar quantas metáforas ouvimos quando somos crianças? Exemplo. Dou um beijinho que passa, ao invés de esse remédio vai melhorar. A ilusão da cura é mascarada por pessoas, e algumas cicatrizes ficam para sempre em nós. O tempo pode até amenizar, mas não cura por completo. Já observou que as lágrimas corroem o coração, causando uma dor imensurável, e a água da chuva é o lar abençoado? Lágrimas são águas, águas me remetem ao mar, uma vista serena e bela. Lágrimas é a mais pura sensação, completa de expressão. E aí? Espetacular. Espetacular. Vamos começar então? Vamos. Dá para fazer separações, sei lá, até a interrogação, por exemplo? Sim, sim. Pode ser? Pode. Quem vai começar? Germaine, né? Pode começar. Tem que ser você, pô. Senão você vai falar, eu já falei, você já falou tudo. Boa. Eu vou ler de novo, tá? É até a interrogação? Isso. Diz, Germaine. Oi? Já li, já. Não, lê pra gente de novo. Você não sabe ler, não? Tá, eu vou ler, peraí. Meus dedos estão congelados. Parece até que me encontro no meu passado, frio, seco e com muito rancor. Mas que culpa eu tenho, meu senhor? Ai, meu pai, como é que... Tá, deixa eu ver. Eu montei, tipo, um cenário na minha cabeça, tá? Eu acho que é uma pessoa, logicamente, que ela se encontra, sei lá, sozinha, em algum lugar afastado. E aí ela tá lembrando do passado dela. Tipo, ela tá lembrando de coisas que já aconteceram e que são coisas ruins. Tipo, que nem fala aí frio, seco e com muito rancor. Tipo, algumas coisas ruins que já aconteceram com essa pessoa e ela tá lembrando do passado dela. E ela tá se questionando que culpa ela tem dessas coisas que aconteceram. Só que, na verdade, tem uma certa culpa, né? Porque o que aconteceu, tipo, a gente costuma falar que a gente se culpa muito pelas coisas que aconteceram antigamente com a gente, né? Só que a gente não pode se cobrar desse jeito, porque a mentalidade da gente no passado não era a mesma de agora. Então, a gente tem que ter mais carinho com a gente quando a gente pensa nisso.
Então, é uma pessoa que aparentemente parece que ela tem muitas dores, né, do passado dela, e que é tanta coisa que os dedos dela chegam a ficar congelados. Então, é tipo uma sensação agoniante, uma sensação de angústia pelo que já aconteceu. E aí ela fica faz essa pergunta para ela mesma: que culpa ela tem? Foi isso. Interessante. Amanda, antes de eu fazer a minha interpretação, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você fala, quando você usa a expressão dos dedos estão congelados, você atribui a quais causas esse congelamento? Ou você quer que a gente, entre aspas, interprete, ou você poderia falar também? Você pode Já. interpretar, aí depois eu falo. Você acha melhor? É. Tá. Tá, então, eu vou me arriscar aqui a dizer o seguinte. Quando você está num processo de... Por exemplo, quando a temperatura, de modo geral, ela está muito fria, você tende a sentir as extremidades do corpo mais fria. Porque, primeiro, que é a parte que você tem mais contato com a temperatura externa. Então, nesse sentido, ela vai ficar mais fria e você precisa aquecer. E isso é tão relevante que se você não aquecer essas partes, as extremidades do corpo, você pode até ter algum tipo de problema na sua circulação, porque a partir dos dedos, dos pés e tal, das extremidades, o seu corpo ele começa a entrar num processo de congelamento. Então isso, se você não cuidar dos dedos, né, das extremidades, você também não consegue cuidar do centro, né, do centro do corpo. Então, primeiro, é que a primeira mensagem que eu vejo dessa metáfora é que a gente tem que cuidar dos detalhes, que os detalhes fazem toda a diferença. Tanto a gente na vida das pessoas, como as pessoas na nossa vida. E os detalhes, eles se dão principalmente no momento em que as pessoas precisam de mais cuidados, que é na infância. Porque quando você pega um bebê, por exemplo, se você não tiver cuidados mínimos ali com ele, com aquele bebê, ele vai morrer. Ele precisa dos mínimos cuidados, dos sutis cuidados. Então, acho que tem um pouco a ver, um primeiro momento tem a ver com isso. No segundo momento também, eu acho que, agora eu não lembro exatamente o fenômeno psicológico que gera isso, mas eu tenho a impressão que quando você está em situação de perigo, existe algum tipo de memória ancestral, do inconsciente coletivo, que das questões antes da civilização, que quando você estava em perigo, eu não consigo ainda pensar bem com clareza esse aspecto, mas parece que você tinha um processo de que os seus dedos ficassem congelados, mas eu não consigo explicar o fenômeno. Eu não lembro agora, para ser sincero, mas eu acho que também tem uma relação com isso, né? Mas aí você explica depois. Então, dos dedos é isso. Então, é evidente que ela está numa situação de ameaça. Seja ela sentir isso de dentro para fora, seja também porque isso também está de fora para dentro. Alguma coisa fora que está ameaçando essa pessoa. E de repente ela está acontecendo isso naquele momento atual, só que isso resgata o passado, porque aconteceu algo semelhante, ou porque apenas o que ela está vivendo hoje é uma memória do passado. Não é uma coisa que está acontecendo, mas é uma memória do passado que vem à tona e ela volta a sentir
as sensações de medo, de angústia que ela sentiu também na época que ela estava em apuros no passado. Então pode ser uma memória traumática. E aí o frio, né, seco e com muito rancor, né, eu acho que dá um pouco essa questão. Quando a gente sente frio, a gente sente que a gente está sem proteção. Quando a gente sente o seco, é como se estivesse sem vida ou que a nossa vida estivesse sendo esvaída por alguma ameaça, por alguma coisa que está de alguma forma tentando nos consumir. E ao mesmo tempo isso é rancor, né? Rancor no sentido que aquilo não tá dentro, tá dentro, continua presente, mesmo que o passado está no passado, mas aquela dor, aquela marca, aquela mancha continua. E aí essa mancha é do mal que foi feito por alguém externo, mas é também vamos colocar assim, da culpa que a gente tem, principalmente a mulher, ela sente culpa pelo pecado que ela não cometeu, mas que cometeram com ela, porque o sistema foi feito para a mulher se sentir culpada de tudo. Então, e a criança também vai se sentir culpada também, independente de ser mulher, eu acho que a criança também, ela vai se sentir culpada por aquilo que ela não fez, por aquilo que ela nem sabe que está acontecendo. E a gente se sente culpado por erros que a gente não cometeu. Então, eu acho que tem um pouco isso na questão da culpa. E, ao mesmo tempo, é uma culpa que sabe que não é culpada. Porque ela fala, mas que culpa eu tenho, meu Senhor? Então, existe alguma coisa que tipo, ela tá falando, meu, ela ou ele, eu não mereci isso. E hoje eu respondo por algo que eu não fiz, eu respondo por um crime que eu não cometi. Então, como é que é esse processo? Então, seria isso a minha fala. Sim, eu vou complementar também como nesse primeiro verso mostra como o passado atormenta a gente, né? As coisas que a gente já passou, tipo, por mais que a gente tenha vivido coisas depois maravilhosas, mas aquilo que causou um certo mal na gente no passado, a gente não consegue esquecer. Tem uma hora que vem à tona, tem uma hora que a gente começa a lembrar, e é horrível essa sensação, né? Porque a gente tenta ficar tentando achar um porquê, por que que aconteceu isso, mas por que fizeram isso, por que eu fiz isso, e no fim das contas nem tem explicação. A gente só fica com esse sentimento ruim pra nada. Só isso. Gente, Cara, eu já volto. Eu vou no banheiro rapidão. Já tá volto. bom. A gente espera então. Pode ser? Pode ser, Rafa? Porque aí eu explico. Pode ser. O único problema do Teams é que quando a gente tá falando, a gente não consegue ver, né, as pessoas. Ele pega a imagem de quem está falando e deixa as outras de fora. Ele evidencia quem está falando, né? É o algoritmo que está nele que é assim, né? É. E pra você enxergar a pessoa, você tem que ficar, tipo, segurando ou clicando pra ver, sabe? Uma coisa é certa, esse trabalho vai ser para a gente mesmo, até mesmo porque essa conversa, a Germane sair, quebrou um pouco a questão. Então vai ficar um trabalho para a gente mesmo. Mudando de assunto, rápido, enfim, a Milena tá super ansiosa para te ver. Sério? Ela, se pudesse, eu mandei os vídeos seu e ela viu, e eu acho que ela ficou encantada, não sei. Ela quer que você vá, ela tá super empolgada, só que o ruim é que agora não dá, né? É. Infelizmente. Mas ela tá super empolgada para você ir lá e no dia que você for conhecê-la, a gente vai fazer um café lá e tal, primeiro, né? Se enturma e depois, enfim, aí você se aproxima e tal. Mas eu tenho certeza que você é a pessoa certa, assim. Eu não tenho dúvida que até mesmo por você já trabalhar com criança, ser essa pessoa maravilhosa, dançar, que é uma coisa que ela adora, você tem todos os ingredientes assim
de um auxílio que ela precisa, né? Não estou te colocando uma responsabilidade, não é essa a ideia, mas no sentido que no que você puder ajudar vai ser bem-vindo, e é isso. Deixa. E o seu poema é muito louco, cara. Tá difícil de digerir porque ele tá muito complexo. Nossa, Eu fiz um esforço aqui, não sei se eu consegui traduzir um pouco do que você falou, do que você sentiu e tal, que você vai complementar agora, mas ele tá bem complexo, bem filosófico. E depois eu vou lembrar desse fenômeno que eu falei, porque tem a ver. Depois eu vou dar uma aula para vocês um pouco, a Germana voltou, sobre a questão da inteligência emocional. Que eu falei um pouco algumas coisas em alguns textos, em alguns vídeos, mas depois eu vou retomar, vou preparar uma aula legal sobre isso, que é muito interessante. Então, vai lá, Amandinha. eu vou fazer verso por verso, tá bom? Bom, primeiramente, tudo que vocês falaram se encaixa, assim, de uma forma tremenda e totalmente clara. Assim, vocês conseguiram captar perfeitamente o que tá, o que tá por trás disso. Eu complementaria dizendo o seguinte: aqui, quando fala meus dedos estão congelados, é uma forma de refúgio. Quando a gente sente todas as partes do nosso corpo paralisado e principalmente quando a gente vai agir, a primeira ação que o ser humano tem é através da mão, né? Quando a gente precisa agir, a gente vai agir pelas mãos. O nosso corpo, ele fala muito, a nossa boca fala muito, mas quando a gente se sente ameaçado, a primeira coisa que a gente vai pensar é: eu preciso tirar isso de perto de mim. E a gente só consegue fazer isso pegando, né? Usando a nossa mão, porque a mão tem uma força muito grande quando é usado em certas ocasiões. E é uma forma de proteção. E os dedos estarem congelados é como se fosse uma impotência. Como se sentir impotente, sabe? Não conseguir agir, se sentir impotente, com medo. E aqui, quando fala, parece até que me encontro no meu passado. Realmente, essa parte do passado traz uma questão de pureza, de inocência e uma forma de não ter, não ter um domínio de voz, não ter um domínio de se impor para aquela situação, entendeu? E, e não sei nem como falar isso, mas tudo que o Rafa falou, ele decifrou perfeitamente a parte do frio, seco e com muito rancor. Cada detalhe que ele expressou foi, assim, perfeito. E a questão dos dedos congelados também foi uma forma de como não foi possível agir pelos dedos, pelas mãos, ter a força da mão, os dedos se congelaram. E os dedos só foram descongelados através da escrita. Então, só a escrita me libertou, entendeu? Eu consegui descongelar tudo o que aconteceu através da escrita, porque já que não teve força pelo ato da mão, a escrita foi uma forma de se descongelar. Uau! Gente, que bom. Tô extasiada. Gente, como que pode? Nossa, essa questão é muito louca, né? De tipo as mãos assim. Nossa, Nossa, cara. Amanda do céu, que é isso, linda? A filha da putinha. Mas,
Eu tô sem reação, cara. Demais, demais. É. Bora, vamos continuar. Ô, Amanda, Oi. você Puta, muito louco isso. Você falou do Senhor aqui, o Senhor seria como se fosse um apelo a Deus, ao divino, a uma coisa meio transcendente mesmo, né? Ou não? Também. Sim. Sinceramente, também. Sim. Tá. Pode ser ao mesmo tempo um apelo ao algoz, mas também um apelo a Deus, né? Sim. Exato. Mano, é muito louco isso aqui. Vamos lá. Eu leio aqui, como é que faz? Sim, agora é você que lê. Tá. Leia até em meu coração? Isso. Eu era inocente enquanto todos eram conscientes. Eu não tinha noção da podridão que causariam em meu coração. Quer começar, Gê? Não, pode começar se você quiser. Mas se você quiser, pode. Tá, então eu vou começar. Antes que você fale que eu vou falar. Tá. Essa parte me lembra até o meu poema sobre as crianças que eu fiz, que lembra o quanto é bom a gente quanto é bom e quanto é ruim, né, a gente ser criança, porque quando a gente é criança a gente não tem noção, né? O povo, eu lembro que quando eu era criança, sabe aquelas piadas de safadeza que tem uma coisa implícita por trás de duplo sentido? E tipo assim, o povo falava assim na minha frente, contava essas piadas, e eu ficava sem entender. Tipo, todo mundo ria, e eu sentia, assim, uma certa maldade, mas eu não tinha noção do que era. Tipo assim, quando você é criança, tem a questão da ingenuidade, a questão da pureza. Então você não tem noção disso, né? Da podridão que o mundo é, do quanto o mundo é ruim. E entra nessa questão que você fala que eu era inocente enquanto todos eram conscientes. Né? Você não sabia o que estava acontecendo e você não sabia o que o mundo ia te causar enquanto você fosse crescendo. Então, eu acho que é mais essa questão assim da infância e o quanto a sociedade magoa o seu coração, né? Quanto você perde a pureza, a inocência muito rápido e toda a maldade entra assim em você à tona e você fica perdido. E quando você vai ver, já tá corrompido. Quem não tem assim um autocontrole, quem não tem uma, sei lá, algo, não sei, deixa entrar e você se corrompe. Quando você vai ver, você já tá igual ao mundo. Então, tipo, eu acho que é mais essa questão mesmo que traz. O foda é que tem várias questões, né? Tipo, você olha assim numa linha, aí parece que tá assim explícito, né? Parece que é isso. Mas aí quando você lê, relê, relê, você acha tanta coisa, tanta questão. Mas é isso. Queria falar. Pode falar. Ó,
Vamos lá. Eu vou falar, antes de eu falar, eu vou ler uma etimologia da palavra inocente, né? Que é a etimologia, é o estudo das origens das palavras, né? Na sua grafia, na sua semântica, na sua forma, né, gráfica e assim por diante, no seu radical. Então, e nas suas composições, né, prefixos e sufixos. Então, a etimologia ensina que essa palavra vem do latim innocens, inofensivo, formada do prefixo in, que designa negação innocens, mal criminoso. É, portanto, aquele que é bom, não ofende, não tem culpa no cartório. Numa acepção mais sutil, é a criatura que simplesmente desconhece o mal, o estado da criança de menos de 7 anos, a idade da razão, segundo a doutrina católica. Inocente é o indivíduo ingênuo, às vezes até pobre de espírito, de notória indigência intelectual. Beleza. Por que eu gostei, por que eu quis trazer para a nossa reflexão a etimologia da palavra inocente? Porque, primeiro, que eu acho que essa palavra ela está muito bem encaixada aqui no poema, por esse sentido que foi colocado lá de inofensivo, de não maldade, mas principalmente de não consciente. A etimologia lá que eu li não fala da não consciência, mas para mim a palavra inocente ela tem a ver com isso, com a ideia de que a criança não sabe tudo. Uma das coisas é a podridão, a maldade que algumas pessoas têm e que ela não tem consciência para conseguir bloquear essa maldade que está na pessoa, essa maldade que está sendo feita com ela. Ela ainda não sabe o que é a maldade, por isso que ela não sabe também como se defender. É aquela coisa assim, quando a gente não conhece o nosso inimigo, a gente não sabe quais são os ataques e as armas que ele vai nos atacar. Quando a gente conhece os inimigos, a gente tem uma estratégia para atacá-lo e para se defender também. Nesse primeiro momento, a criança não tem nenhum dos dois. E isso é muito louco, porque coloca toda a responsabilidade nas mãos dos conscientes. E eu acho que, puta, mano, você foi muito espetacular nessa ideia, porque você coloca as pessoas de frente para o espelho. A ideia aqui é que os algozes, eles sempre vão ser os responsáveis, os culpados, eles vão ter que carregar essa culpa, mesmo que eles rechacem essa culpa, mas eles são os responsáveis pelo fracasso, muitas vezes, dessa pessoa. Ele é o responsável pelo curso e pelos danos que muitas vezes a vida vai continuar fazendo a essa pessoa, porque ele foi quem iniciou tudo isso, ao invés de fortalecer, de ensinar, de dar, de repente, consistência, defesa para aquela criança. Eles não, eles, por um egoísmo, por um prazer, por um poder, eles pensaram em si e não pensaram no outro. As pessoas que são incapazes de pensar em pensar no outro e pensam em si, tem consciência disso, eu acho que é o mal na essência. O mal que Deus pune na liturgia católica, na moral católica, é o mal consciente. Porque é o mal que é planejado, que é intencionado, que é feito de propósito, é sadismo puro. Não tem ali uma questão de, sei lá, de fraqueza, de dificuldade, só tem maldade. E mesmo que tenha, às vezes, alguns impulsos, esses impulsos eles se sobrepõem a qualquer possibilidade de você pensar no outro. Então é a total falta de empatia, mesmo tendo consciência para ter empatia.
E a criança que ela não tem nem consciência do que é empatia, justamente por isso, ela não consegue, nesse momento, se colocar no lugar do outro e perceber a intenção negativa que ele tem e dos males que ele pode causar a ela. Então, eu acho que essa frase, ela foi espetacular nesse sentido. Ela reverte ali, ela inverte as coisas. Então, eu era inocente enquanto todos eram conscientes. Esse todos pode ser muita coisa. Pode ser tanto a pessoa que está fazendo mal ali, mas pode ser também as pessoas que deixaram o mal se aproximar dessa criança inocente, que não teve o cuidado de perceber, de filtrar quem era o bem, quem era o mal para essa criança, para essa pessoa, porque às vezes a inocência também, ela não está só numa criança, ela está numa pessoa que é enganada e não sabe que está sendo enganada, manipulada, passada para trás, enfim, usada, manipulada, né, como eu já falei. Então, acho que encaixa em vários outros processos, além da infância. E eu termino falando que, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, mas, mesmo assim, a gente sofre os danos daquilo que a gente não tinha consciência que era ruim. Mas é como se você tomar um veneno. Você não sabe que você está tomando um veneno, mas ele vai te matar. Ele vai, de alguma forma, trazer danos para você, te danificar. Então, acho que quando você tomar consciência, depois, lá na frente, e você olhar para o passado, aí você vai perceber, você vai ter mais... Aí a dor vai doer mais até, porque agora você tem consciência da dor. Que o fato de você não ter antes não significa que você não tem o direito de ter, até mesmo para se proteger e para evitar que outras pessoas sejam vítimas dessas dores. É isso. Quer falar alguma coisa, Gê? Não. Pode falar. Ai, gente, eu fico... Mas antes de falar, eu vou falar para você que eu tô com raiva de você, tá? Tá com raiva de mim. O que eu fiz? Cacete, mano. Que nível é esse aí, mano? Eu também. Quando voltar ao presencial, a gente dá um. A gente lincha ela. Vai lá, Amanda. Bom, vamos lá. Eu era inocente, enquanto todos eram conscientes. Eu não tinha noção da podridão que causariam em meu coração. Vamos lá. Aqui se trata de uma criança que realmente uma criança na sua pura inocência de só querer brincar, de só estar se sentindo bem ou achar que aquele lar que ela está é um lar seguro, é um lar que ela vê como uma família e, ao mesmo tempo, essa criança é inocente, mas essa criança, ela dá sinais. E mesmo ela dando sinais, todo mundo enxergando, todo mundo é consciente, essas pessoas, né, todos que eram conscientes, de fato não eram crianças, eram pessoas mais velhas, pessoas que tinham noção do que acontecia ali. Então, todos eram conscientes e todos viam aqueles sinais de forma camuflada, de forma ignorada. A criança, ela não descrevia a podridão que foi causada no coração dela, não somente no coração, mas também na questão interna da sua mais profunda essência e da sua mais profunda inocência de criança, porque foi roubada a sua infância, porque mesmo ela demonstrando sinais, ela não falava detalhadamente, ela expressava com o olhar,
ou ela poderia estar expressando fugindo, ou ela poderia estar expressando com raiva, porque uma criança, ela é muito expressiva, uma criança, ela é muito sincera. Então, quando ela está com medo, ela vai demonstrar isso com um olhar, com um gesto, e muitas pessoas ignoram esses sinais porque, por achar que é uma pessoa conhecida ou qualquer outra coisa, é picuinha da criança, ou ela está fazendo algum tipo de chamar atenção, mas não, sabe? Então, mesmo que a criança é inocente, a criança sempre vai demonstrar os sinais, porque a criança é muito sincera, ela tem essa alma transparente. E essa questão da podridão que causariam no coração interliga realmente ao fato quando a criança começa a construir essa consciência do que aconteceu no passado dela, de como foi roubado essa inocência dela, de como foi triturado, como não foi, ninguém viu o que ela estava passando. Então, essa podridão é uma forma de, como posso dizer, a podridão que causaria no coração. É como se a essência dela fosse roubada, como se ela não conseguisse enxergar aquela infância como uma infância limpa, entendeu? A infância dela foi podre. E é isso. Sim, eu tenho uma dúvida, mas eu acho que é mais com o Rafa. Tipo, eu acho que entra na psicanálise um pouco. Que é essa questão assim, quando a gente é criança, a gente é muito ingênuo. E a gente parece que tem uma necessidade de amadurecer logo, né? Uma necessidade de entender as coisas e tal. E por que quando a gente entende. Não, nem precisa, eu já sei a resposta. Deixa pra lá. Que eu ia falar assim, porque quando a gente cresce e a gente começa a entender essas coisas, a gente quer voltar a ser criança, a gente quer ter a ingenuidade de novo e não entender as coisas. Porque a gente percebe o quanto é ruim, né? Tipo, tem sua parte Sim, boa, mas tem sua parte muito ruim também. sim, mas essa questão da ingenuidade, né, que é a questão também de ter essa consciência, pelo que a Rafa falou, essa inocência até menos 7 para 8 anos, mas essas crianças que já têm 7 e 8 anos são muito observadoras. E crianças de 7 e 8 anos conseguem sentir o mal, sabe? Eu acho que, não, eu não sei se vocês acreditam nisso e tudo mais, mas a questão de espírito, né? Quando entra algum espírito na casa e tem crianças, para a criança ter essa pureza, essa inocência, ela vai conseguir sentir de uma forma mais forte e ela vai conseguir ver. Eu acho que tem essa facilidade, sabe, dela sentir, dela reconhecer que aquilo ali não é normal, mas ela tá sentindo. Ela sabe que aquilo tá causando um mal para ela e até mesmo para a família dela, porque criança, se a gente for pensar, uma criança de 5, 6 anos, ela é muito observadora, até mesmo nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma criança está brincando com um brinquedo super top, que brilha, que faz barulho e tudo mais. A criança, antes mesmo de falar, ela observa e fala: eu quero aquele brinquedo. Então, a criança observa tudo e sente. Se ela sentiu vontade de ter aquele brinquedo, ela vai ter, porque ela tá com vontade daquilo, sabe? Então, a criança consegue captar, sabe? Ela pode ser ingênua, mas ela consegue captar o que é bem ou o que é mal. E ela consegue sentir isso. Não, perfeito. Perfeito. Eu só acrescentaria que se a gente for falar de um inconsciente coletivo, em Jung,
Todas as memórias da humanidade que são memórias de dor, de ofensas, de algo que é ameaçador, talvez as primeiras crianças que sofreram isso, elas não sabiam. Só que depois de um tempo, quando você vai tendo acúmulos de gerações, as próximas crianças é como se elas fossem herdando essa memória, que são chamadas de arquétipos, e que essas memórias, mesmo que as crianças não saibam o que elas significam, ela tem essa memória. E naquele momento que ela sofrer aquilo fisicamente, ela fazer a experiência da negatividade, é como se isso fosse um gatilho que ativasse essa memória, e aí ela fizesse uma experiência interna e percebesse que aquilo não é bom. Embora ela não saiba necessariamente se defender, se proteger, ela não tem essas armas, mas de alguma forma dentro dela, da psique dela, vai ter algo, uma sensação, uma angústia profunda de que aquilo não está legal, que aquilo não é certo. Então acho que também tem a ver com isso, com esse inconsciente coletivo, que de alguma forma é uma herança, uma memória de proteção, mesmo que a criança não saiba se proteger. Mas ela não é tão boba e inocente, assim como a gente imagina, como a própria Amanda falou, ela vai perceber que, de alguma forma, que aquilo não está certo, que aquilo é danoso, mas ela não vai conseguir ainda ter forças e armas para uma defesa. E aí a gente pode pensar, olha só como isso é muito louco, como quando a gente vê mulheres que em algumas situações elas são assediadas, elas são molestadas, e ela sabe que aquilo está acontecendo, só que ela não consegue também reagir, ela fica mais acuada do que o mais comum é as mulheres ficarem acuadas, mesmo incomodadas com aquilo, do que elas terem uma reação violenta, porque é um processo de hábito social, de estrutura, que ela fica numa situação delicada. Até mesmo porque tudo indica que sempre vão culpar ela. Então, para que eu vou? É melhor eu sofrer, entre aspas, essa agressão, do que no tentar me libertar, me rebelar contra isso, eu sofrer uma pressão ainda maior, eu sofrer uma agressão ainda maior, uma repressão ainda maior. Então, acho que isso volta lá no início do poema, da questão do congelamento, do processo da criança se sentir congelada, né? Dela estar numa paralisia. E por isso que aí eu termino minha fala dizendo que Michel Foucault e a cultura africana também, ela vai mostrar isso com muita força. Não existe nenhuma cultura tão reativa, tão resistente, tão revoltosa nas suas manifestações culturais do que a cultura negra. Ela foi a mais massacrada e, ao mesmo tempo, ela é a mais forte, ela é a mais resistente, é aquela que mais reage, aquela que mais dá resposta, aquela que mais produz cultura, mesmo com toda a agressão que ela sofreu. Então... Quer falar? Não, eu só tô concordando. Então isso é muito louco. Mas a dor, ela é também a semente da revolução. Tanto é que quem passou por isso, nem todas as pessoas, e não é culpar as que não conseguem, mas muitas vezes é como a fênix, que reage, que renasce das cinzas e muitas vezes mais forte do que antes da morte. Então tem esse processo também, e com certeza, não que isso justifique, não é essa a questão, mas olha só o que a Amanda está produzindo. Né? Poema com a dor. Isso é muito louco, cara. Isso aqui é um negócio assim que é transcendência pura. É aquela coisa que fala assim, onde avultou o pecado, superabundou a
a vida, né? Aquela coisa de, tipo, pensando em termos bíblicos, né? Deus consegue tirar bem de um mal. Talvez a força divina que pulsa em nós consegue dar uma resposta incrível, maior do que o mal que foi causado a ela. Então, essa escrita é uma obra, é uma expressão desse processo. Por mais que represente dor, né, mas ao mesmo tempo criou uma obra de arte espetacular. Sim. E voltando um pouco à questão da criança também, a gente não pode confundir ingenuidade com burrice, né? Porque a criança, ela é sensível, como vocês falaram, então ela tem uma sensibilidade mais aflorada, só que ela é ingênua, ela não é burra, ela sabe que está acontecendo alguma coisa ali, ela sabe o que tá, ela só não tem, assim, uma noção ampla, né, porque ela ainda está num processo de evolução, de aprendizagem. Mas a criança, muitas pessoas falam, né, ela não sabe de nada, ou, nossa, ela não tem nem ideia. Não, a criança já tem ideia, assim, já a partir dos 6 anos por aí, a criança já tem total noção, assim, que está acontecendo algo. Ela só não sabe explicar porque ela é ingênua. E ela não vai carregar toda essa questão que as outras pessoas têm. Mas a criança não é burra. Muitas pessoas têm que desconstruir esse pensamento, né? É isso aí, muito louco. Prossegue então, né? Isso. É eu, né? Que leio. Por favor. Para o meu coração, né? Isso. Isso. Tá. E eu leio agora até onde? O ponto de interrogação? Isso. Doeu pra caralho e sou feita de retalhos. Os retalhos têm como dar um trato. E o passado, como faz pra ir pro ralo? Vai, Gê. Ou eu, quer que eu vou? Pode começar. Pode começar você agora. Tá. Eu acho que a dor. Hum, Oi, a fala. Amanda saiu. Opa. Por que ela saiu? Ela falou assim: pera, kkkk, fala pro Rafa parar. Tá bom. Vou ligar pra ela de novo. Mas ela pediu pra ligar já? Pediu. Pronto. Pronto. Bem legal, né, Amanda? Não foi minha Fez desse culpa. jeito. Tá. Eu acho que a dor aqui doeu pra caralho, né? Acho que essa expressão, eu acho que essa linguagem do palavrão, ela é já uma denúncia, ela é uma aversão, ela é um grito, ela é uma, tipo, você vem falar, você vem reclamar, me recriminar porque eu tô falando palavrão? O que é um palavrão diante da dor que eu senti? Né? Tipo, o que é um palavrão? De repente, o palavrão é a palavra mais digna de representar
essa dor. Então não tem que camuflar ela, não tem que esconder ela, eu tenho que gritar mesmo, tem que falar palavras obscenas, palavras repulsivas, palavras desagradáveis, porque muito mais desagradável foi a dor. Foi o que fizeram comigo, né? O que essa pessoa sofreu. E isso é tão profundo que a gente olha muito para a casca, para o corpo, e acha que ali tem um ser perfeito. A gente não sabe que muitas vezes internamente essa pessoa ela está retalhada. A alma dela virou um Frankenstein de várias partes, sabe? Quebrou a inocência, quebrou a harmonia, quebrou a essência, quebrou qualquer coisa, quebrou o ser. Não significa que ele não pode ser de alguma forma restituído, reconstituído, recosturado, reconstruído, mas ele foi quebrado. Isso é um dano que muitas vezes pode ser irreparável. Porque até mesmo para as pessoas que conseguiram fazer da dor alguma forma de luta, de superação, ela vai ser, de certa forma, sempre quebrada, sempre retalhada. Né? Então, isso é um negócio forte. E aí ela continua, né? Que os etários têm como dar um trato e o passado, como faz para empurrá-lo? Ou seja, por mais que a gente consiga reunir os pedaços, as partes, se compor, se recompor, continuar vivo, continuar, sei lá, continuar, não significa que o passado ele morreu. Né? Não significa que você virou a página e ele deixou de existir. Né? Aquela dor, muitas vezes, ela sempre vai estar presente. E uma dor que a gente não merece. Uma dor que não fizemos por merecer. Por isso que a gente, isso aqui mostra que não existe justiça pura. Como é que um inocente pode ter uma dor que ele não merece? Isso não é justiça. Justiça teria que reparar esse mal, esse dano, apagar ele. Não existe justiça. Como a gente fala de perdão, se perdão não apaga a dor, o malefício, não repara. Às vezes perdão é hipocrisia. A gente fala que tem que perdoar, porra nenhuma. Essa pessoa me machucou. Ela não merece perdão. Ela não me reconstituiu. Ela não me devolveu o que ela tirou de mim. Por que eu vou perdoar? Então, às vezes a gente banaliza o perdão. E isso é bíblico. A gente tem que ser responsável pelas pessoas, pelo que a gente pode causar com elas, que a gente pode causar bens inimagináveis, mas também malefícios infinitos. Não tem essa, não, você vai dar a volta por cima. Pera, não é bem assim, cara. Tudo é superável, não é bem assim. Temos que tomar cuidado, porque pode ser que alguns consigam conviver, tem outros que não vão conseguir, vão se matar ou vão viver eternamente infelizes sem culpa. A culpa não é dele de ser infeliz, é do outro ou de outros, né, miseráveis que não tiveram esse cuidado, essa humanidade. É isso. Eu deveria ter falado primeiro. Não, gente, eu só vou complementar, porque eu acho que faz sentido mesmo. Acho que é muito difícil, né, essa questão de quando você se magoa, às vezes não é uma coisa muito grave, né? Às vezes a gente cai mesmo, porque é normal. Só que tem como consertar, às vezes, né? Às vezes não é uma dor muito grande, às vezes não é uma coisa muito grave. Então, conforme o tempo, você consegue juntar os seus pedaços, né? Se reconstituir, sempre renascer daquilo, sempre aprender algo e sempre conseguir juntar as suas partes quebradas, né? Mas como fazer para esquecer, né? O passado? Porque aquilo vai ficar sempre na sua mente.
Então, por mais que às vezes você consiga se reconstituir, você não vai esquecer. Então, é o que ela coloca aqui. E o passado, como faz para empurrá-lo? Como que faz para jogar o passado fora? Não tem como você dar um reset na sua mente e esquecer, né? E às vezes o que mais dói é pensar no que aconteceu. Às vezes você conseguiu ali tirar aquela coisa ruim, daquele momento que causou a dor em você, mas você pensar naquela dor que te causaram dói mais do que você sentir, do que você sentiu naquela hora. Então, eu acho que assim, tipo, como há casos e casos. Eu acho que há dores que você consegue sim superar, há machucados na alma que você consegue sim cicatrizar. Depende muito da pessoa, depende muito da situação, depende muito, mas eu acho que não, eu acho que você consegue se cicatrizar. Agora, realmente, essa questão de que o tempo supera tudo, de que tudo você vai conseguir se curar, isso é meio mentira mesmo. Não tem como não. E é isso. Tem uma frase de música da Adele que diz assim, dizem que o tempo supostamente cura, mas eu ainda não fui completamente curada. Aí, agora voltando pro meu poema, né? Quando ele fala aqui, doeu pra caralho e sou feita de retalhos. Os retalhos têm como dar um trato. Quando se trata de dar um trato, é como se os retalhos já estão rasgados. Os retalhos, eles já estão danificados. E o trato seria uma costura, seria uma reconstrução, uma nova vida, um novo renascimento. E o passado tem como ir pro ralo. Rafa saiu. Ixi, Vou ligar pra ele de novo. tá. Vai doido. Amiga, seu poema tá incrível. Tô Sério. me segurando pra não chorar. Meu, eu tô me segurando. Nossa, eu me surpreendi tanto quando eu li, e agora eu tô ficando tão mais surpresa do que eu já tava. Ele falou: meu computador reiniciou, estou voltando. Putz, então, a gravação parou. Putz, é Não. verdade, né? Não, pera. Parou. Parou? Parou. Putz. Nossa, esse Rafael é uma anta. Quer dizer, esse computador dele, né? Pelo amor de Deus. Ai, amiga. Nossa, meu, tá demais, tá demais. Sério. E tá bem sentimental, né? Seu poema tá bem assim, doloroso. Eu fico pensando em algumas coisas assim enquanto o Rafa tá falando e eu falo, puta que pariu, meu. Eu vou chorar. Ih, nossa, sim. É doido Mas, demais. mas você fez esse poema pensando em alguma dor sua? Sim, também. No que já te Tan- causaram, no que você viveu? Sim, também. E através de outras histórias também. Tanto que eu tenho a primeira parte desse poema, que foi a primeira vez que eu escrevi, e tenho a segunda vez que eu reescrevi ele. É, tanto Desculpa, que, tanto que a primeira vez que eu escrevi ele, eu acho que ele era muito mais, não ruim, mas muito mais assim, meu Deus, Amanda, você precisa de ajuda. Aham. Mas é bom. É muito bom. Porque faz as pessoas pensar na dor dela, que elas já viveram. Sim. É ruim, mas é bom. Uhum. eu tava. Depois, quando chegar, pode falar, Rafa. Gente, eu vou no banheiro de novo. Tá, vai. Pode ir. É cerveja. Só não desliga, né? Só. Ah, Não, tá. eu não sou seu Tá. computador. Ai,
Já volto, gente. Tá bom. Ó, Amanda, assim. Amanda? Amanda? Ué? Pronto. Qual é que é, mano? Ai, Rafa, cada coisa. Tamo... Pode falar, pode falar. Então, cara, assim, mano. Você é foda, cara. Sua letra, sua escrita é perfeita, é extraordinária, é profundamente filosófica. Não tenho o que dizer do que né, fazendo uma avaliação assim, da minha ótica, cara, tipo, é muito louco, é muito grande o que você está escrevendo, o que você foi capaz de produzir. Então, cara, eu acho que a gente tem uma missão, a gente não se encontrou por acaso, eu, você, a Germaine, eu acho que a gente tá num, assim, cara, assim, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo na minha vida. Se eu estou fazendo alguma coisa na vida de vocês, vocês estão fazendo uma coisa muito profunda na minha vida. Imagina o que a gente pode fazer na vida das pessoas. Isso é muito, assim, eu vejo isso como se fosse uma missão mesmo, sabe? Um propósito, de verdade. E é isso, cara. Não tenho, assim, só tenho a elogiar você, a sua profundidade. Como eu falei ontem, a gente tem características diferentes, mas a grandeza, ela é a mesma, né? Se existe alguém que é pequeno aqui, seria eu, de verdade. Você, a Germaine, eu acho que a gente está se completando, eu acho que esse é um braço que a gente tem que fazer, levar esse projeto para frente, do livro, dessas discussões. Por isso que eu queria que a menina participasse. Eu queria ver uma pessoa participar, porque eu acho que é um nível assim tipo de deixar as pessoas extasiadas, cara. A reflexão que a gente está fazendo aqui, ela está mexendo com a gente que sabe, que se conhece. Imagina uma pessoa que é totalmente alheia, né, mano? É um negócio muito louco, cara. É verdade, gente. Eu não É tô vendo vocês. engraçado que. Pode falar. Não tô vendo vocês. Tipo, seu microfone tá desligado, só que você tá falando. O Rafa não tá aparecendo. Tá todo mundo ajustado ao quadro aqui. E agora? Ai, não tô vendo. Tipo, tá tudo preto, assim, ó. Só eu tô me vendo. Tipo, a Germane tá com a câmera desligada e com o microfone desligado, só que eu tô ouvindo ela. E o Rafa tá, tipo, só preto, tudo preto. Aqui, ó, vou mandar print. Peraí. Mas se eu tô preto, tá certo, pô. Ó, vou mostrar, calma aí. Não sei o que aconteceu. Você mandou minha foto, eu vi aqui. Então, tá preto, você tá todo preto e não aparece seu microfone nem nada. A Germane tá toda preta e parece o microfone desligado, só que eu tô ouvindo ela. Continua ainda, né? Continua, faz assim, eu vou desligar e vocês me ligam de novo. Tá bom. Tá. Pode deixar que eu ligo pra ela. Não, deixa eu ligar. Tá, liga. Tô ligando. Isso é numa besta. Besta é você.
É você. Esquece tudo aquilo que eu falei para você hoje de manhã, que você é um lixo de pessoa, de ser humano. Obrigada! Quando você fala isso, Você eu ligou? escuto um monte de coisa bonita. É, né? Ela tá falando para me ligar, tá vendo? Você não ligou. Tem que ser eu que tenho que Eu ligar. liguei, tá Não chamando ligou aqui, tá direito. doido? Agora que Ah, agora eu tô que deu certo. pessoa besta. 2 vezes mais. Rafael. Que lixo Ela tá na você. ligação? Não sei o que aconteceu. Eu acho que. Não, eu acho que. Tá Então, ela chamando. por algum motivo. Ela não tá conseguindo atender. Tá vendo o que você fez? Peraí. Ela não tá conseguindo atender. X não tá respondendo. Ela mandou mensagem. Deu pane no celular dela, então, porque tá funcionando normal aqui pra gente. Cias não está respondendo. Gente, Ó, eu não tô vendo vocês. Voltou. Ah, voltou, mas você voltou. Não tá vendo a gente? Não, e minha câmera tá ligada, só que tá tudo preto. Então é o seguinte, eu vou derrubar a ligação, só que vai acabar com o vídeo. Tá 1h25. Quer que grave outro? já encerrou a gravação faz tempo, né? Não, tá rolando, normal. Continuou. Mesmo com as nossas saídas, continuou. Eu vou derrubar aqui e vou ligar para vocês de novo, tá? Tá bom. Beijo.